estamos chegando mais uma vez em Piracicaba e você que é vascaíno vai conhecer um pouco mais a história de Paulinho Massariol, ex-jogador do 15 Piracicaba, do Vascão da Gama, do Palmeiras, da Ponte. Bater um papo, fazer uma resenha com o Paulinho, vamos lá, vamos ver se ele tá aí. Tem um cafezinho aí? Ah, tem de tudo, um pouquinho de tudo, não muito. Vamos lá. Entra aí, irmão. Vamos lá. Você, depois que você foi para a categoria de base do 15, quando que você subiu pro profissional? A minha foi precoce, né? Porque do infantil eu já fui pro juvenil e do juvenil eu comecei a treinar, se destacar eu e o Nardella. Daí o Riplo, que era o presidente, falou juntamente com o seu Dema, que era o nosso treinador, e nós começamos a treinar com o profissional. Porque que a base hoje, o juvenil nós não treinava, né? Treinava uma vez por semana e olha lá, nós começamos a treinar diariamente com o juvenil. Eu tinha 16 anos, já comecei a treinar, eu e o Nardella no profissional. E daí nós começamos a treinar, depois de uns 6 meses, já começamos a fazer parte do plantel. Todos os jogos a gente ia para o banco, a maioria dos jogos a gente ia para o banco, muitos jogos nós dois entrávamos. Você lembra o primeiro jogo profissional seu? Nossa, não lembro, cara, não lembro. Eu acho que foi em 75, do antigo Gomes Pedrosa ainda. Tinha o Campo Velho do 15, que era o Campo Velho mesmo, acho que eu não lembro. Foi em 75. Agora o mês, o ano eu sei, 75. Mas o mês eu sinceramente não me recordo. Aqui é você na categoria de base, né? Deve ser 14 anos, dentro de leite, né? Que legal. Vamos ver aqui mais aqui. Aqui tem uma cena do jogo. Vamos ver o time que você chegou. Meu pai, né? Meu pai foi dos anos 50, né? Até acho que 58, 59. Mas é o jogador até hoje que mais vestiu a camisa do 15. Jogos pelo 15 de Piracicaba. É um dos grandes ídolos do 15. Nós fomos campeão dentro de leite em 74. Isso. Teve um torneio com Ponte Preta, Guarani, e nós ganhamos esse torneio. Maravilha. Paulinho, aqui você é a sua chegada ao profissional, né? Isso já é 76, né, cara? De 75 para 76, né? Olha que beleza o campo. Aqui é você, né? Mostra aí. Eu, Nardella, Joãozinho. Joãozinho Paulista, não era? Que jogou o tempo. Alguns, às vezes a gente não recorda, né? Capitão, Pitanga, Benê, que veio do Corinthians emprestado, João Paulo, que depois jogou Ponte Preta, jogou comigo no Vasco lá também. Esse aqui é Valdomiro, parece que é o Valdomiro. Fernandão, Almeida, que também foi para o Guarani, se destacou. Foi para o Santos também. Muri, falecido Muri. Eloy, depois foi para a Portuguesa também. Nenê, que é da cidade também, falecido. Getúlio, do São Paulo, que veio para Piracicaba, goleiro, muito bom goleiro. Donar? Não é o Donar. Não é o Donar esse? Não. Agora me fugiu. E eu vou mil, também de Piracicaba. Em 77, começo de 76 para 77, eu fui convocado para a seleção brasileira de juniores, para disputar o primeiro campeonato mundial de juniores. Foi na Tunísia. Foi eu e o Nardella. Nardella foi também. E nós disputamos, ficamos em terceiro lugar. E na volta eu vim por 15, depois acho que não deu um mês, eu já fui emprestado pelo Vasco. E segundo falaram os diretores lá do Vasco, que foi a indicação também do Heleno Nunes, né? Heleno Nunes. Que era presidente da Confederação Brasileira de Esporte. Que era a CBD da época, CBF hoje, foi a indicação dele. E eu fui para o Vasco, emprestado. E essa história que você falou do brasileiro, daí fui emprestado contrato de acho que um ano e meio, e acabou em 77, foi um ano, no meio de 77 para 78, acabou o contrato, daí o Vasco tinha que me comprar. E na época o Rico queria um dinheiro que era difícil de pagar,
E, por exemplo, eu acho que eu me lembro na época, 3 milhões, não sei, uma cifra assim. E na negociação, o Vasco achou muito, e na época também tinha rumores que o Flamengo estava querendo também, se o Vasco não comprasse, ia me comprar. Daí nós fizemos uma reunião com o Leno Nunes, inclusive meu pai foi, lá na CBF, com os dirigentes do Vasco, e ficou acertado que ia pela metade do valor que o Vasco queria, pela metade, sendo que o 15 em 78 iria disputar como convidado o brasileiro da Série A. Então bate essa ideia que isso aí foi verídico. Essa transferência. Foi verídico. Daí o Ripoli falou, então tá bom, então ano que vem, em 78, o 15 estará no brasileiro, como disputou o brasileiro. Isso foi uma forma de pagamento que foi estipulado na época. Mas antes disso você foi vice-campeão paulista com 15. Vice-campeão paulista com 15, nós tínhamos um time muito bom, né? Esse time aqui era muito bom. E gozado, né, Carla? O futebol muda, né? Falar dessa época, nem melhor falar, que nem dá para se comparar. E a gente não treinava muito. Nosso time não treinava treinava pouco, treinava mais coletivo. E chegava no jogo, sei lá, encaixou esse time. O seu Deba também era um treinador aqui de Piracicaba, que gostava de mexer. Foi lateral esquerdo do Palmeiras. Né? Palmeiras. Foi bem famoso na época dele. Então ele, com a conversinha dele humilde e tal, uniu o pessoal, o grupo nosso. Nossa, era difícil a gente perder na época. Acho que no segundo turno desse campeonato de 76, se eu me lembro, acho que se nós perdemos um jogo no segundo turno foi muito. E aí, Paulinho, você foi pro Vasco, voltou para São Paulo para jogar na Ponte, jogou no Grêmio. Quais foram os times que você atuou? Joguei no Vasco vim para Ponte emprestado, depois fui pro Palmeiras, joguei no Grêmio, Cruzeiro, depois tive uma passagem pelo México, fui pro México, tive uma temporada no México. Que time no México? A Universidade de Guadalajara, agora é extinta, não tem mais. É um clube da faculdade lá. Não, esse clube se acabou faz tempo. Joguei, acho que no Vila Nova, voltei por 15 também, terminei no 15. Comercial de Ribeirão? Comercial de Ribeirão antes, Comercial. Né? Foi antes. Mas aí depois que você opera, eu operei na parte posterior aqui da minha perna, que era do chute da perna esquerda, eu não tinha mais a força que tinha na perna. Então, nem eu fiquei mais de 2 anos parado, você volta completamente diferente, você perde totalmente a noção de campo, de onde você está. Isso aí é uma coisa que às vezes os jogadores falam, o pessoal da imprensa às vezes contesta, principalmente os torcedores, mas eu senti na pele isso aí. Agora você teve uma fase muito boa também na Ponte Preta, né? Você jogou só do lado do mestre de cá, jogava bola de cá? Deus, ele olhava de um lado e podia ficar esperto que ele ia lançar do outro. Jogador clássico, né? Ele era aquele Ademir da Guia, um falso lento, né? E batia muito bem na bola, perfeição, bola parada, bola em movimento. Você foi vice-artilheiro do Paulistão, né? Fui vice-artilheiro do Paulistão. O Sócrates foi com 19 gols pelo Corinthians e eu fiz 18 pela Ponte. Mas já o Palmeiras não foi um bom time, né? Que foi um time que o Palmeiras contratou, na época mandou todos os jogadores embora, se desfez de todos os jogadores e contratou mais de 30 jogadores, né? Mais de 30 jogadores, contratou eu e o Vitor Hugo, só que era de time grande. Volante, Vitor Hugo? Vitor Hugo do Grêmio. Daí contratou todos os jogadores táticos, a parte financeira meio abalada, contratou quase 30 jogadores dos times pequenos, considerados pequenos. Né? Então nosso time não era frágil, era um bom time. Paulinho, mas o grande momento da sua vida profissional, além do 15, né, que você subiu, foi o Vasco, né? O Vasco que me destaquei, né? E como é que foi você, garotão, de repente chegar no Rio de Janeiro, de Piracicaba, Caipirão, chegar lá? É complicado. Complicado. Foi sozinho, seus pais foram, como é que foi? Nada, fui sozinho. Me deram a passagem aqui, fui sozinho, com 2 malas, parecia o Mazzaropi. A gente não o goleiro, o Mazzaropi o ator, né? Porque naquela época era muito simples, né? A pessoa do interior era muito simples, né? Nós éramos muito simples. E naquela futebol é totalmente diferente, né? Cheguei no Vasco, peguei o avião,
já tinha andado de avião, né? Já tinha ido na seleção, tinha viajado já o mundo. E cheguei com a minha malinha em São Januário. São Januário, me apresentei, estava esperando e tal. Daí, sabe onde que eu passei 6, 7 meses morando? Por isso que os jogadores de hoje têm que dar muito valor pelo que os clubes oferecem para ele. Eu dormi 6, 7 meses embaixo da arquibancada. Eu, Guina e mais 6, 7 jogadores. Era só eu e o Guina que a gente fazia parte do elenco profissional que a gente treinava e jogava. Guina era de Ribeirão Preto. Guina de Ribeirão Preto. Baita jogador também. Muito bom, muito meia, forte, habilidoso. Então, ele, naquela época, aquele calor do Rio de Janeiro, tinha dia que não dava certo. Tinha uma geladeira só, a gente pegava uma garrafa dessa, 2 dessas de água, punha na geladeira que não gelava muito, era isso aí. O Roberto já era ídolo, né? O Roberto é ídolo. Como é que foi você chegar lá e olhar, pô, Roberto, cara, e agora? Nossa, a gente ficava daquele jeito, o Roberto, Abel também, que era famoso, o Orlando Lelé. Eu tinha sorte, eu me colocava bem, era rápido na época, então eu entrava e fazia gol, então os caras me adotaram, né? Então, Abelão, Geraldo, que me batiam, davam pancada no treino, me adotaram, né? E a vida lá? Cidade maravilhosa, novão. A gente saía, né? De vez em quando a gente saía. Não era tanto quanto fama que a gente pegou, mas alguns pegaram na época que às vezes falavam, fulano tá em tal lugar. Tava na casa da gente. Mas é claro, depois do jogo a gente saía. Como hoje em dia os caras saem, fazem festa, é a mesma coisa, não mudou nada, só que hoje tem glamour, né? Hoje tem um glamour, né? Mas hoje, cara, eu tava conversando até com um amigo meu, poxa vida, eu ficava 2 jogos sem fazer gol, no terceiro os caras queriam me matar, é isso, Paulinho, é isso, Paulinho. O cara ganha porque tem alguém que paga, e também deve arrecadar para pagar isso. O cara ganha 500 mil reais por mês, um jogador, um centroavante de time grande, levar e ver, ele fez 12 gols, 10, 5 no ano. Pô, e tem time atrás. Ele não dá aqui, não fez, daqui a pouco tá em outro time grande ganhando mais ou a mesma coisa. Nossa, eu ficava 3 jogos sem fazer gol. Meu pai do céu. Os caras metiam a gol. Senhor Deus. Paulinho, como é que foi a primeira vez que você entrou no Maraca lotado, Vasco e Flamengo, assim? Como é que é o negócio? Nossa, Maraca. Mais de 100 mil pessoas. Maraca não é coisa de outro mundo. Por isso que eu falo que é o maior estado do mundo mesmo. É aquela geral? A geral que tinha aqueles. O Geraldino, Geraldino, uma figura. Aqueles malucos que trepavam lá, faziam a festa, era coisa de absurdo. Você olhava assim. Gola direita. Toma posição, ordenou, correu de pé canhoto, é gol. Empata o Vasco da Gama. 1 para o Flamengo Júnior, 1 para o Vasco da Gama. Paulinho. Vai bater Cláudio Adão. Coloca-se o árbitro, atenção. Partiu Cláudio Adão de pé direito, é gol. Flamengo. Partiu Roberto de pé direito, gol! Gol! Clube de Regatas Vasco da Gama, campeão carioca de 77. Vasco da Gama tá botando pra quebrar. E na época nossa tinha mais público, né? Não tinha transmissão direta na televisão, não tinha os patrocínios que tem hoje. Não eram as novas arenas. Não eram as novas arenas, então o pessoal ia mesmo, né? Para 110 mil pessoas, 120, em 77, no final do Carioca, acho que tinha uns 150 mil pessoas. Você foi campeão em que ano pro Vasco? Em 77. 77? 77. Esse time aqui, né? Esse time aí. Esse foi o time campeão? Esse foi 77. Esse aqui é o legendário. Esse aqui é o massagista. Como é que chama? Santana. Esse é o Santana. Folclore. Folclore. Santana. Escala o A time. única coisa que ele não fazia era massagem. Escala o time aí, Paulinho. Então era Mazzaropi, Orlando, Abel, o Geraldo, Marco Antônio e Zanata. Zanata e Marco Antônio. Titio Fantoni, né? Santana, Wilsinho, Zé Mário, Dinamite, Roberto, Disseuzinho, falecido. nossa, que perca, não? Nossa. E eu.
Que Não time massa, conseguia. hein, Paulinho? Era um time, era um... É, porque aqui, olha, o nego falou de futebol moderno, mas eu tô vendo aqui, você, de seu não era ponta, jogou de meia, mais o Zé Mário meia, mais você, mais o O mais Zanata. que jogava lá fixo mesmo era o Wilson, que era ponta O direita. Wilson que era mais fixo. Mais fixo, ponta direita. Eu tinha liberdade para ir pro meio, buscar Por causa jogo, de seu ficar, cobria. encostar no Roberto, encostava no Roberto, né? Então a gente fazia o Disseu com fôlego e uma habilidade monstra. E o futebol carioca era maravilhoso, né? Geração o Carioca Zico, Flamengo, Botafogo, todos os times, Fluminense. né? Todos os times tinha craques. Naquela época nós tínhamos jogadores. Não, tinha Você craque e tinha ótimos jogadores. Ótimos jogadores. Tecnicamente você tinha que ser muito bom para jogar em time grande. Não era qualquer um que jogava em time grande. Tecnicamente. Hoje não, hoje tem a parte física, tem toda a parte aeróbica do jogador, tal. Que hoje então fica muito Parei. parelho.